Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Nós estamos muito felizes por estarmos juntos mais uma vez e vamos passar essa próxima hora conversando, refletindo nas palavras que o Emmanuel nos traz tão sabiamente para que possamos melhorar a nossa vida a cada dia, né? E quando eu falo melhorar a nossa vida, é a nossa mesmo, a minha, a sua, a de todo esse planetinha lindo e maravilhoso que precisa tanto das nossas orações, da nossa alegria, da nossa vontade de viver e de cumprir tudo aquilo que a gente vem fazer aqui. Mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não lembre, a gente sabe, pelo menos, que a gente veio aqui para aprender a amar, para aprender a fazer o bem, para receber o bem, para perdoar o outro, para pedir perdão pelo que nós fazemos, às vezes, mesmo involuntariamente, e, acima de tudo, para nos perdoar, porque nós estamos a caminho da evolução, não somos perfeitos. Então vamos pensar nisso, vamos agradecer o dia. Aqui para mim são 10 horas da manhã, o dia está começando, né? Tá metade da manhã. Não sei como é para você, escreve aí. Que horas são aí onde você está? Como é que está o tempo? Como é que está o seu coração? Porque como é que está o seu tempo interno? Vamos lá? Vamos conversar? Vamos bater um papo muito agradável e vamos terminar esse programa na certeza de que está tudo certo, que está tudo bem e que nós estamos melhores do que ontem, do que anteontem, do que sempre. Vamos lá? Vamos de mãos juntas, de mãos dadas, e vamos passar para a nossa querida Jane Torres, que vai nos deixar mais preparados ainda para tudo isso. Bom dia, amigos. Soninha, meu coração está aquecido. Está quentinho. Soninha perguntou, né, como está o nosso coração. E quando a gente inicia esse programa, e hoje nós estamos ao vivo, olha que coisa boa! Vamos estar aqui confraternizando ao vivo, por isso vocês já podem ir colocando as mensagens de vocês, as perguntas, os comentários acerca da nossa lição de hoje, ao vivo, juntinhos, e a gente fica muito feliz quando a gente tem a oportunidade de realizar o programa ao vivo. E meu coração realmente está muito quentinho, muito aquecido, porque eu já estou sentindo a presença amorosa do nosso Mestre. Lembremos, esse nosso programa tem como título Jesus cuidando de você. Então, vamos permitir que Jesus cuide de nós durante todo esse programa? Vamos lá? Então, nós vamos iniciar agora com a nossa prece, para que a gente possa estabelecer esse contato com o nosso Mestre. Fechemos, então, os nossos olhos físicos, para evitarmos as distrações. E vamos lentamente abrir a nossa visão espiritual, para que possamos perceber, sentir a presença do nosso Mestre amado. Suavemente, vamos percebendo a sua aproximação no ambiente físico em que nos encontramos. E é possível sentir o seu calor amoroso, a sua luminosidade, o seu toque curativo. Vamos então rogar a Jesus que cuide de nós neste momento, percorrendo todo o nosso corpo com as suas mãos curativas e amorosas, realizando em nós um passe espiritual, aliviando as nossas dores, acalmando as nossas emoções, tranquilizando as nossas mentes, curando
todas as nossas enfermidades físicas e morais. Amigo Jesus, como é bom sentir a sua presença. Confiamos em Ti, Senhor. Acreditamos no Seu poder curativo e desejamos, com toda a força do nosso pensar, com toda a força do nosso coração, que podemos ser curados, se assim quisermos e se assim fizermos por merecer. Entregamos nesse instante, Senhor, os nossos pedidos, as nossas rogativas. Acolha em seu coração amoroso. Mestre, o Senhor conhece as nossas reais necessidades. Nos conhece plenamente. Ajuda-nos. Ajuda-nos em nossa caminhada. Dai-nos a força, a coragem, a sabedoria para os enfrentamentos da vida. Insufla em nossas almas energias revigorantes, revitalizadoras, para que possamos continuarmos firmes nesta nossa caminhada evolutiva, com a certeza em nossos corações do alcance da vitória. E assim, Mestre, nós queremos lhe agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, unidos em pensamentos e corações, para mais esse momento tão sublime de nossa caminhada, neste programa Jesus Cuidando de Você. Siga conosco, Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. Como é bom sentir Jesus, não é verdade? Amigos, a nossa lição de hoje é o capítulo 9 do livro Pão Nosso, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. E ela se intitula Homens de Fé. Marcos, você quer ler os nomes que já se encontram antes de eu ler aqui a nossa lição? Eu esqueci desse detalhe, nós estamos ao vivo hoje. Deixa o Marcos dar uma olhadinha no nosso chat e já ver quem está conosco antes de eu ler aqui a nossa lição. Bom dia, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Jesus Cuidando de Você. Bom, quem já está conosco aqui no chat é a nossa querida Denise Magalhães, a Dáurea Fernandes, a Ferreira Neide, Adelaide Neta, Rosângela Reis, Rosângela Lira, Cláudia Reis. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Vamos aproveitar, como o Jane disse no início, né, para fazer os nossos comentários, fazer perguntas. Nós temos aqui 3 meninas para responder as perguntas. Olha só. Olha o nosso título de hoje, gente. Homens de Fé. E aí? Você se considera uma pessoa de fé? Vamos estar pensando sobre isso. Emmanuel traz, então, um versículo que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Então, Emmanuel vai tecer os seguintes comentários a esse versículo, que é uma fala de Jesus. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o súbito valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Então, meus amigos, quem deseja iniciar os comentários de hoje, esta manhã? Bom, já que eu sou o bendito fruto, deixa eu comentar, né? Eu sou em número menor aqui. Bom, meus irmãos, tanto Jesus quanto Emmanuel, eles afirmam, né, da importância de não só escutar as palavras do Mestre, mas de praticá-lo. E quando assim fazemos, nós estamos construindo a nossa casa em bases sólidas, na rocha. E eu me lembro de uma outra passagem que fala o seguinte, que fé sem obras é morta. Então, quando nós começamos a refletir nessa questão de obra, de construção, na verdade, nós devemos estabelecer essa fé construindo dentro de nós mesmos, né? A obra que se faz mais premente necessária é aquela obra da nossa reforma moral. Porque não basta escutar as palavras de Jesus, os ensinamentos, precisamos colocá-los em prática. E colocar em prática é justamente efetivar a nossa transformação, de dentro para fora. Na medida que nós vamos efetivando essa transformação, nós vamos construindo bases sólidas da nossa casa. Nós vamos nos fortalecendo, nós vamos reavivando a nossa fé, nós vamos construindo um homem novo. Por isso que é importante nós estarmos atentos, qualquer um de nós que sigamos as palavras de Jesus, que não basta apenas nós falarmos ou repetirmos aquilo que nós escutamos ou lemos, mas o que Jesus espera de nós são as obras, ou seja, a nossa transformação moral. Que na medida que nós nos transformamos moralmente,
à medida que nós vamos vencendo as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, à medida que nós vamos evoluindo, nós nos transformamos, como diz Emmanuel, em cartas vivas do Evangelho. Então, o nosso exemplo será a melhor e maior divulgação do Evangelho de Jesus, porque nós conseguiremos vivenciar tudo aquilo que Jesus nos trouxe como caminho para seguir para a nossa libertação. Então, Emmanuel, quando nos traz essas reflexões, é justamente para que todos nós cristãos possamos refletir nas nossas atitudes. O que nós estamos fazendo do Evangelho de Jesus? Será que realmente estamos sabendo aproveitar tudo aquilo que é importante para a nossa evolução? Ou estamos apenas vendo o tempo passar? Então é importante nós construirmos a nossa casa numa rocha para que quando vem a tempestade, e ela virá, porque todos nós que estamos vivendo aqui num planeta de provas e expiações, vez por outra passamos por desafios, por tempestades, e é necessário que a nossa fé ela esteja construída em uma base sólida. E essa base sólida é a vivência do Evangelho de Jesus, porque nós teremos forças o suficiente para enfrentar a tempestade, para não nos desanimarmos e nem nos deixarmos levar, muitas das vezes, pela revolta ou pelo desespero. Então, essa prática dos ensinamentos de Jesus é exatamente isso. A nossa vivência no dia a dia, a nossa transformação diária, mesmo que seja lenta e gradativa, mas ela tem que se efetivar. Nós temos que realmente buscar o Evangelho de Jesus na prática diária, que é uma bússola a nos guiar, né? Ele nos traz essa água que consegue tirar a sede de nossas almas. Eu acho que o meu entendimento sobre as reflexões de Emmanuel foi nesse sentido. E vocês, meninas, o que vocês entendem? Então, Marcos, enquanto você estava falando, eu fiquei aqui vendo umas ideias, né? E a primeira eu vou buscar me lembrando do Bentinho, né? Nosso filho, nosso querido Diego aí, que a gente estava vendo, e também do meu netinho de 2 anos, o Arthur, porque ele gosta muito de uma história que a gente também conhece, porque é uma história muito antiga, é uma história de criança, que é a história dos 3 porquinhos, né? E que os 3 porquinhos têm exatamente isso. O primeiro porquinho faz uma casa de palha, porque ele quer brincar, porque ele quer viver a vida, porque ele não tem tempo para isso, então basta uma casa de palha que ele vai ficar protegido. Para ele está protegido. E aí vem o mais velho, né, que era o que tinha mais noção, e, enfim, diz para ele: você acha que essa sua casa é segura? Sim, essa casa é segura. E vai brincar, vai se divertir. O segundo porquinho vem e faz uma casa de madeira, um pouco mais forte, um pouco mais alicerçada, já demora mais um pouco, e vai brincar. E o irmão chega para ele e diz: olha, essa sua casa aí não está muito segura. Será que está? Não, está sim. E o irmão deixa isso. Eu acho essa parte da história também muito interessante. O irmão não fica insistindo, não briga, deixa lá. Né? E vai construir a casa dele, né? Continuar construindo a casa, uma casa de tijolos, uma casa forte, com tudo que ele precisava para ficar seguro, para que o lobo mau da história não entrasse. Né? Então, demora mais. Aí os irmãos falam: está vendo, está lá fazendo a casa, por que não está aqui brincando com a gente, está perdendo tempo? Então, trazendo isso para a nossa vida, porque aí, só para continuar a história, depois eu faço a reflexão, todo mundo sabe, mas vale a pena contar. No final das contas, o lobo mau chega, derruba a casa de palha com muita facilidade, o porquinho mais novo vai para a casa de madeira do irmão, o lobo mau vai até lá, derruba aquela casa também com muita facilidade, e os dois vão para a casa da casa de tijolo. A casa de tijolos são bem acolhidos, e interessante porque, pelo menos nas histórias que eu li, não existe aquela coisa do irmão mais velho: tá vendo, eu disse para você, e você... Não existe essa cobrança. E aí, trazendo agora para a nossa vida, né, e o lobo mau não entra na história, não pega os porquinhos, mas
trazendo para a nossa vida, quantas vezes a gente está com pressa de alguma coisa, né? Que a gente considera mais importante e deixa de construir essa fortaleza dentro de nós, né? Essa fortaleza da nossa evolução, ela é construída dentro de cada um de nós. A gente precisa de uma casa segura, a gente precisa de uma série de coisas. E aí vem alguém e diz, olha, você está indo por um caminho que talvez não seja o melhor, e a gente não quer olhar e segue adiante, né? Num determinado ponto da nossa evolução, a gente está um pouquinho melhor, a gente vai e faz a nossa casa de madeira, mas que também não está, até que lá na frente a gente consegue realmente descobrir o que a gente precisa. E aí a gente vai construindo, e a gente sabe que a gente precisa se refugiar em Deus, na espiritualidade superior, em Jesus, em Maria, né? E fazer as nossas orações, e ter atenção naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz ao outro, naquilo que a gente pensa, principalmente. E essa é a nossa construção. Assim nós construímos a nossa casa aqui nesse planeta, para que a gente possa evoluir. E a segunda, eu já vou lançar direto, né? Eu me lembrei de Saulo de Tarso, né? Quando ele encontra Jesus, e aí ele sai, depois daquilo tudo, querendo falar de Jesus o tempo todo, ele queria levar Jesus o tempo todo, e as pessoas não davam muita atenção para ele. E Ananias chega e diz para ele assim, vai primeiro edificar a tua casa, vai primeiro vivenciar as palavras do mestre. E aí ele se recolhe, e aí quando ele volta, já como Paulo, ele consegue passar tudo que ele já passou para a gente, né, que não tem nem como avaliar de tão bom para todos nós. Foi isso, são duas reflexões para a gente pensar o que a gente está fazendo na nossa vida. Se a gente está com muita pressa de falar de Jesus, sem vivenciar as suas palavras dentro de cada um de nós. Era isso que eu tinha para falar. É isso, né? Eu também estava aqui pensando. Esse título é maravilhoso, né? E leva a gente a muitas reflexões, realmente. Antes de começar o programa, nós estávamos conversando e o Marcos falou alguma coisa sobre mim, e eu falei assim, eu estou aprendendo. Antes eu empurrava as pessoas com as duas mãos. Agora eu empurro, mas só com o dedinho, então já aprendi alguma coisa. Mas, pensando sobre isso, e a Sônia falou sobre Paulo de Tarso, acho que eu já falei isso aqui em algum momento nos programas, sobre a minha vivência, né? Quando eu comecei a aprender a doutrina, e as pessoas me traziam livros e livros, eu lia aqueles livros assim, como se fosse uma fuga de não pensar em nada, né? E eu não entendia nada. Quando eu parei para raciocinar sobre o que eu estava lendo, o que eu não estava entendendo, quando eu comecei a pegar um livro de cada vez, quando eu comecei a procurar um local para estudar a doutrina, as coisas foram se acalmando e eu fui absorvendo isso de uma forma tranquila, aos pouquinhos, ainda estou, né, absorvendo isso aos poucos, porque é tanta coisa, né, que a gente tem que aprender e colocar em prática, né? Mas eu percebo de lá para cá, esse tempo todo, a mudança que houve em mim. E a mudança que as pessoas, às vezes, percebem isso em mim, nas minhas atitudes, nas minhas reações, no momento de falar, que eu falava sempre de forma mais ríspida. Então, até a entonação da voz, às vezes, eu percebo falando mais baixo. Entendeu? Isso tudo são lições que a gente... E isso tudo tem a ver com a fé que a gente tem, que a gente adquiriu, que ainda estamos adquirindo, né? Porque eu sempre falei isso, né? Antes, agora eu não falo mais, mas antes eu questionava muito a minha fé. Eu tinha uma amiga tem uma amiga ainda, é muito católica, e ela tem uma fé em Nossa Senhora Aparecida, assim, uma coisa assim, tudo é Nossa Senhora Aparecida. E eu falava, de vez em quando, eu falava para ela assim, eu queria ter, assim, um grãozinho de arroz da sua fé. Ela falava, você tem, uma hora você vai ver que você tem.
E realmente, aos poucos, eu fui percebendo que eu tenho. Agora, eu percebo que eu tenho essa fé, essa confiança, essa vontade de seguir em frente, progredindo, entendendo o porquê que nós estamos aqui, nesse mundo de expiações e provas, caminhando para o mundo de regeneração. É isso, não é? Aprendendo sempre. Nós temos aqui mais alguns irmãos que entraram aqui no chat. Estamos com a Maria Araceles, a Vera Maria, nós estamos com a Maria Diná e também Jussara Prado. Seja bem-vinda, minhas irmãs. Hoje estamos ao vivo. É muito interessante mesmo, né? Porque a gente, às vezes, confunde a questão da fé com a crença, né? E aí não lembra que a fé é muito além da crença. Então, assim, porque acreditar em Deus, acreditar em Jesus, é uma coisa muito interessante. Eu estava outro dia ouvindo, alguém perguntou assim, dessas lives, perguntou assim, qual é a sua religião? Aí a pessoa falou, não, eu não tenho uma religião. E qual é o seu conceito de Deus? Deus para mim não é Deus como vocês pensam. Deus é tudo, e não sei o quê. Ele foi dando as explicações dele. Aí a pessoa perguntou assim, e quando acontece alguma coisa que você precisa de um socorro urgente, o que você fala? Aí ele falou, ai meu Deus, socorre aqui, meu Deus. É muito interessante, né, como as pessoas muitas vezes fazem isso, né? E aí eu fico pensando se essa questão não tem muito a ver com o que a gente faz com as religiões, né? Porque nós temos muitas religiões, e às vezes, ao invés da gente se unir em nome de um só Deus, seja ele o nome que tiver, né? Que Deus para a gente tem um nome, em outras religiões tem outro, mas não tem problema. O que importa é que a essência é Deus, não importa o nome, né? Mas a gente acaba brigando, a gente, né? Não, mas algumas pessoas acabam brigando, e brigam mesmo, porque a minha religião está mais certa do que a sua religião não está correta. Mas como assim, sabe? Como é que a gente pode? Então, eu acho que a gente precisa também começar, para vivenciar o que Jesus trouxe, parar com essa questão de religiões, né? E de achar que uma religião é melhor que a outra. Né? Jesus está na doutrina espírita, Jesus está no catolicismo, Jesus está nas religiões espiritualistas, algumas também têm Jesus, seja lá com o nome que for, mas a gente está brigando por quê? Por que será que as pessoas brigam, Marcos? Não é para você essa. E, assim, essa discussão que existe, esse conflito, é justamente porque nós trazemos ainda muita vaidade, muito orgulho dentro de nós. Então, nós achamos que aquilo que nós temos, que nós conhecemos, é melhor do que o do outro. Então, falta-nos ainda a questão do respeito, da fraternidade, de nós acharmos que nós somos melhores do que as outras pessoas, né? Desenvolvermos, o que falta em nós é desenvolvermos o sentido de humildade, porque, como você muito bem colocou, Jesus está onde está o amor, né? Então, se existe o amor, se existe o companheirismo, se existe a fraternidade, o respeito, a caridade, ali Jesus está. Tanto é que quando ele esteve conosco, ele não trouxe nenhuma religião. Ele trouxe apenas o amor, a vivência cristã, unindo todas as pessoas. Então, assim, eu percebo que o que gera isso tudo é justamente a nossa vaidade, né, o nosso egoísmo, né, são as paixões que ainda retardam o nosso crescimento. Mas você, no início da sua fala, Sônia, você falou, né, sobre a pessoa quando está passando por um momento, meu Deus. Também existe aquela outra situação, né, que a pessoa se diz ateu e ele fala, eu sou ateu, graças a Deus. Agora, com relação à fé, eu me lembrei de uma passagem daquela série em The Chosen, né? Os Escolhidos, que conta a vida de Jesus, a história dos discípulos. E tem uma parte que, assim, é muito emocionante. Quando Jesus,
ele está preparando os apóstolos para que eles possam viajar em dupla para cada região, para levar a palavra, os ensinamentos de Jesus e efetuar as curas. Eles ficam assim um pouco preocupados, né, de se realmente eles teriam condições. E Jesus conversa com muito carinho com eles e diz que era para eles terem fé e continuar. Só que em uma determinada situação, quando Jesus está assim se afastando deles para ir meditar, ele se encontra com Tiago Menor. E Tiago Menor está assim cabisbaixo, triste, e ele pergunta por que ele estava, se ele estava com medo. Ele começa a desenrolar um diálogo com Jesus, que é porque ele tinha um problema na perna, né? Ele sentia muitas dores. Ele estava questionando Jesus como é que ele poderia curar as outras pessoas se ele mesmo não tinha sido curado. E aí Jesus estabelece um diálogo profundo e lindo com ele, mostrando que ele seria um verdadeiro exemplo de fé, que ao levar as outras pessoas a palavra dele e poder efetuar a cura, mesmo estando com alguma dificuldade. Então ali ele estaria comprovando a missão de Jesus, que mesmo ele estando numa dificuldade, ele criou dentro de si coragem para levar essa mensagem às outras pessoas e efetuar as curas. Então Jesus lembra a ele que se ele ficasse curado, a missão dele não seria tão importante como se ele tivesse aquela fragilidade, aquela doença, e mesmo assim ele levasse a palavra de Jesus e efetivasse as curas. Então, Tiago, ele compreende a profundidade das palavras de Jesus, e Jesus promete a ele que, mais à frente, ele obteria a cura, talvez não como espírito ainda encarnado, mas quando ele se libertasse da matéria, enquanto espírito desencarnado, ele teria a sua cura. E assim, se nós observarmos, é a nossa vida, né? Quantas e quantas pessoas passam por dificuldades imensas, materiais, sejam de enfermidades, mas elas continuam a serviço de Jesus, continuam divulgando a sua mensagem, continuam fazendo a caridade, continuam ajudando as outras pessoas, porque elas sabem que a nossa experiência física hoje é uma experiência passageira e momentânea. Ela está atrelada a compromissos que assumimos na espiritualidade, relativas às nossas escolhas anteriores ou até mesmo ao nosso planejamento reencarnatório. Então, tudo que está aqui é passageiro. Então, na medida que nós vamos nos esclarecendo, nos conscientizando da importância de vivenciarmos o Evangelho de Jesus, em quaisquer situações que nós estejamos, nós conseguimos nos libertar, conseguimos nos sentir mais leves e realmente conseguimos cumprir com a tarefa que nos cabe aqui, enquanto espíritos encarnados, sem, no entanto, sofrer. Porque muitas das vezes, algumas pessoas ficam paradas porque ficam presas ao sofrimento. E a mensagem de Jesus é uma mensagem libertadora, uma mensagem de cura, uma mensagem de vida. Então, quando conseguimos enxergar com profundidade essa mensagem que Jesus nos dá, nós, mesmo diante das dores que enfrentamos aqui, enquanto encarnados, nós conseguimos viver e cumprir com a nossa tarefa. Ou seja, nós conseguimos praticar o que Jesus nos traz e vivenciar essa fé. Marcos, nós temos aqui 2 mensagens de 2 amigas aqui no nosso chat. Uma é de Rosângela Lira, onde ela traz uma passagem, aliás, uma parte da oração de Santo Agostinho. Senhor, que eu possa estar em ti como tu estás em mim, pois tu és e estás em todos os teus filhos, mas nem todos os seus filhos estão em ti ainda. Lindo, né? É parte de uma oração de Santo Agostinho. Verdade, né? Nosso Senhor está em nós sempre, mas nem todos nós estamos nele, né? E a outra mensagem é da Dona Adelaide, onde ela diz assim: chegará um momento que a humanidade reconhecerá que todas as religiões levam a Deus, que é um só. Deus é amor, que o Marcos acabou de comentar, né, conosco.
Exatamente. Interessante, né? E aí, peguei aqui no texto, né, o finalzinho, quando ele diz assim: aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. E aí, quando você fala de Deus, né, e juntando com isso, se Deus está em nós, né, nessa oração foi o que a gente leu, mas a gente não está em Deus, porque talvez nós não tenhamos ainda descoberto esse Deus dentro de nós. E aí vem a importância do silêncio, a importância da meditação, da oração, né, do levar-se a um estado que faça calar as exigências externas, né? E aí lembra de novo de Saulo, né? Quando ele foi se retirar para calar, e Jesus também fazia isso, né? Também se retirava, silenciava, para voltar fortalecido. E a gente precisa lembrar disso também, nós precisamos calar um pouco essa mente, e hoje é muito interessante, porque eu me lembro agora novamente da historinha, trazendo assim, é como se Jesus, governador desse planeta, deixasse as coisas acontecerem de uma forma que está levando a um mundo tão difícil, mas de repente ele fala assim, agora chega, agora a gente vai precisar passar para um outro lado. Quem conseguir ir vai, quem não conseguir não vai, mas a gente não pode atrapalhar um planeta inteiro. E aí eu me lembro como que as coisas também estão acontecendo, né? Como que a gente está sendo obrigado a pensar mais, como que a ciência vem trazendo essas explicações, porque muitas vezes a gente, aí falta a fé, né? Para a gente acreditar, a gente precisa ainda da questão material, da questão científica, das pesquisas e tudo, e como isso vem trazendo, porque as curas, muitas vezes, dependendo do merecimento, dependendo da programação também de cada um, né? A gente pode até se curar. Quantas pessoas se curam, né? Quantas pessoas têm a mesma doença e umas têm, ou até se curam, ou pelo menos têm uma qualidade de vida boa até que desencarnam, ou então passam com um grande sofrimento, né? Isso não é uma coisa que a gente aprende, a gente precisa aprender isso, né? A gente precisa aprender a ter fé, que se as coisas acontecem é porque tem uma razão de ser, a gente precisa calar a nossa mente, que fica sempre brigando, é uma mente infantil, como o Marcos disse, que quer que vai ao encontro da nossa vaidade, da nossa necessidade de ter razão, enfim, e como que a gente precisa, né? Esse último trecho do Emmanuel, ele traz isso para a gente, né? O sublime valor do silêncio, né? Esse silêncio que é o silêncio de pensar para produzir, não é o silêncio de ficar quieto, né? É uma pausa. Verdade, isso mesmo. Nós somos todos aprendizes, né, do Evangelho, né? São lições simples, a gente que complica, né, essas lições que Jesus nos deixou com tanto amor, né? A gente tem que aprender a ouvir mais, ouvir mesmo, porque ouvir e escutar é muito diferente, né? Você ouvir e praticar, não só escutar e deixar para lá, né? Você tem que ouvir, me escutar, respeitar os limites do outro, para que a gente seja respeitado também nos nossos limites, né? Entender sobre as lições que Jesus nos deixou, entender a história dos apóstolos, né? E tudo mais. E praticar o Evangelho, que aí a gente vai, uma hora a gente vai sentir que nós estamos também em Deus, não é? Dessa forma, eu entendo que a gente vai entender que a gente tem realmente fé. Então, a fé é uma coisa tão assim, né? Gigantesca, né? Que a gente, será que eu tenho fé? Será que Deus está em mim? Mas é só assim mesmo, praticando, lendo, aprendendo, ouvindo, e que a gente vai entender que uma hora a gente vai estar em Deus, e Deus vai estar
em nós. Hoje pela manhã, conversando no café com a Jane, a gente até estava refletindo sobre essa questão, né? Será que realmente nós temos fé? Será que nós confiamos? E a gente confia e tem fé, às vezes, sem estar consciente dessa situação. Por exemplo, quando nós pegamos um avião, né? Ingressamos num avião para viajar. Nós temos confiança e fé que o piloto ele vai pilotar direitinho e vai chegar onde tem que chegar com a gente tranquilo. Quando nós pegamos um ônibus, nós temos fé que o motorista vai nos levar até o nosso destino. Quando nós nos alimentamos, nós temos fé e confiança que aquela comida foi feita da forma adequada. Então, inconscientemente, nós temos confiança e fé. A gente só ainda não conseguiu enxergar. Então, tudo na vida, por exemplo, a gente planeja uma viagem, né? Tem um projeto em mente, porque nós temos confiança e fé que nós estaremos vivos, né? Encarnados, até chegar à realização daquele projeto. Então, essa confiança, essa fé, ela está inata dentro de nós. Nós precisamos redescobrir e colocar em prática. Isso mesmo. É porque a gente se questiona muito também, né? A gente se questiona demais. É isso. Vamos, então, silenciar um pouquinho? Vamos silenciar um pouquinho, né? Essa é uma oportunidade de treinar, porque tudo vai também do estudo, do conhecimento. Você falou do avião, e aí eu me lembro, né, que poucas pessoas ficam realmente seguras quando o avião está lá no alto, né? Mas, na verdade, é um transporte super seguro, né? Se você for comparar a quantidade de avião, tem um site que acompanha, faz rastreio de voo, e você olha, tem uma hora que vira uma mancha de tanto avião para lá e para cá, e para cá e para lá. E dá tudo certo, cada um na sua rota, cada um no seu tempo, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante na viagem que eu fiz a semana passada, e o meu filho, ele, a princípio, não entendeu muito, não teve nada a ver comigo, mas é do poder da oração, né? A gente estava viajando, e aí o comandante avisou que provavelmente que a gente ia entrar numa área de turbulência severa, forte, ele até deu o nome, né? E que ia suspender o serviço de bordo e tal, não sei o quê. E aí, como eu já andei muito de avião na época que eu trabalhava aí fazendo um outro determinado serviço, eu tinha sempre a questão de visualizar as mãos de Jesus sobre o avião e segurando aquele avião, né? Porque eu não me sinto muito confortável. Aí, quando o piloto falou isso, estava bem na minha hora de ganhar o meu lanchinho. Aí eu peguei e falei, entrei em oração, porque o que eu posso fazer, né? Vou ter que passar por isso aqui, que seja da melhor forma possível. Me lembrei do Chico e do Emmanuel, né? Na história do Chico, valha-me Deus, tal. E Emmanuel fala para ele, morre com dignidade. Eu falei, vou entrar em oração, porque pelo menos eu morro com dignidade. E aí, e como a gente já está tão treinado, né? Eu fui fazendo a oração e a minha mão acabou fazendo esse movimento, assim na minha perna, né? Encostei e fiz esse movimento. Gente, eu acho que o piloto pegou uma outra rota, porque não teve turbulência nenhuma. Ele simplesmente deve ter pedido autorização e passou por cima ou por baixo, sei lá o quê. Mas não importa. No final das contas, depois que a gente desceu e tudo, o meu filho chegou lá no destino e falou assim, a mamãe segurou o avião. Eu achei isso tão engraçado. Ele falou, a mamãe segurou o avião. De repente, eu olhei para ela estava com a mão assim, e a turbulência aconteceu. Racionalmente, a gente sabe que o piloto deu o jeito dele lá, porque a turbulência estava, né? E ele deve ter pedido, pega outra rota. Mas o quanto é importante a gente orar e a gente acalmar as nossas emoções, e isso passa. Na época que eu viajava muito, eu fazia isso, nem sempre estava certo, às vezes o avião sacudia muito, mas eu ficava mais tranquila, né? E eu acho que é nesse momento que a gente exercita a fé.
Se eu tiver que morrer, eu vou morrer com dignidade, como falou Emmanuel, né? Não tem jeito, uma hora eu vou morrer, se for desse jeito que seja, né? Mas é isso, eu acho muito interessante. Então, falando isso, para a gente lembrar também o quanto é importante treinar esses momentos em que a gente para e a gente entra realmente em conexão com a espiritualidade. E assim, se possível for, a gente passa pela turbulência com mais calma no coração, ou então eles até dão um jeitinho, e não vamos desconfiar disso, porque isso é verdade, eles dão uma ideia de alguém sugerir ao piloto uma mudança de rota. Né? Não é um milagre, é uma coisa que acontece, e que a gente precisa saber que a gente tem fé. E quando a gente se une com fé, a gente pode mudar o mundo, a gente pode mudar as pessoas. Ter fé que as pessoas que estão aí nos caminhos equivocados, fazendo violência, trazendo muita violência, que elas também podem ser tocadas por Deus. Então, que a gente possa orar por elas e pedir que Deus as auxilie a encontrar essa luz de amor que existe dentro de todos nós. Então, vamos lá, pessoal, vamos aproveitar esses minutinhos que faltam para que a gente possa entrar em conexão com o nosso eu interior, com esse Deus que existe em nós, vida dentro do espírito de cada um. E aí, nós podemos fazer isso através da respiração. A respiração é tão interessante porque ela nos mantém vivos e nós sequer prestamos atenção no movimento de entrada e saída do ar. A quantidade de hidrogênio, oxigênio e tudo mais que existe dentro, que existe no ar e respiramos, é perfeita. É tão perfeita que os cientistas dizem que se tivesse um pouco mais de hidrogênio, isso poderia fazer mal, um pouco menos de oxigênio, a gente sente mal também. Então é tudo muito perfeito. Deus é perfeito. Deus é a única perfeição. E Ele cuida de nós com todo esse amor. Nós não precisamos ser perfeitos, porque existe em nós esse caminho, esse cuidado, esse amor. Então sinta o ar entrando e lembre-se, vida, porque chega a todas as suas células, a todas as suas partes. E ao sair, ele leva toxinas que se ficasse preso em você faria mal. Vamos mais uma vez. Inspire profundamente. E expire mais lentamente ainda. Mais uma vez. Traga o ar e agradeça a Deus por ele. E expire. Agora pode voltar à sua respiração natural. Isso. Sinta o seu corpo afrouxar, relaxar. Você pode senti-lo mais pesado e tomar consciência do seu peso aí onde você está sentado ou em pé. Ou você pode senti-lo tão leve que parece que você flutua. Despreocupe-se, apenas relaxe. Quando relaxamos o corpo, relaxamos a mente e vice-versa, porque há uma conexão entre os dois. Não somos apenas mente, não somos o nosso corpo, somos um espírito que habita este corpo. Isso, relaxe, sinta, perceba, imagine uma luz lá do alto, lá do infinito da mente de Deus, que desce sobre você e vem trazendo o poder da limpeza de todas as coisas que precisam ser limpas. E ela passa por você
retirando formas, pensamentos, energias malsãs, pensamentos equivocados, perturbados, retirando aquilo que não é seu e que foi atraído por suas limitações. Vai limpando, penetra o alto da sua cabeça. Limpa tudo que precisa ser limpo. Escorre pela sua coluna vertebral, pelo seu peito, braços, pernas. Retira dores. Você pode sim, com a sua fé, dizer: Jesus, cura-me, alivia-me se possível for. Dai-me força, Senhor, para eu sustentar a minha fé de que tudo está sob a sua vontade e conforme a vontade do Pai. Dai-me força, Senhor, de vencer os desafios e seguir adiante. Se eu não puder ficar curada da minha doença, que eu a veja amorosamente e aprenda com ela aquilo que eu preciso aprender. Quando eu deixar esse corpinho, esse jumentinho, essa morada do meu espírito, para alcançar outras moradas, eu possa seguir feliz, curada, com novos aprendizados, para que a evolução se dê. Isso. Agora, eu te convido a, por trás dos seus olhos fechados, olhar para frente e ver Jesus, se imaginar, visualizar, sentir, cada um do seu jeito e do seu modo. É Jesus aí, diante de ti, com todo o seu amor. Observe esse Mestre Divino. Observe, sinta o carinho que brota dos seus olhos. Um olhar que nos acolhe, que nos dá toda a segurança de que estamos sendo cuidados o tempo todo. Perceba no sorriso de Jesus a confiança que Ele tem em você, porque Ele sabe que você é capaz. Ele confia, como confiou nos seus discípulos. E se você, por acaso, sentir que existe em você algo ainda que lhe perturbe, lembre que Jesus disse: vai, que a tua fé te cura. E talvez seja isso que você precisa para aprender e sair cada vez melhor. E Jesus está aí à sua frente, e você percebe que Ele está se aproximando cada vez mais. Do coração do Mestre brota uma luz linda. Perceba essa luz como é, a cor, a intensidade, o brilho. Ela vem na sua direção e toca exatamente no meio do seu peito. E te abastece aí com todo o amor que Ele tem. Ele se aproxima cada vez mais. Você relaxa e se sente grato. Uma sensação de bem-estar toma todo o seu corpo. Jesus se aproxima, te abraça, o peito de Jesus cola no teu peito. E é uma explosão de amor, de luz, que passa todo o seu corpo. E você agradece. E abraça Jesus e diz: Mestre amado, como é bom saber que a tua presença é constante, que a tua confiança em mim é imensa. Eu farei todo o meu melhor para cada vez mais evoluir e cumprir as tuas palavras, não apenas nas minhas palavras, mas na minha vivência. Que o meu coração agora seja a fonte de onde brotará todos os teus ensinamentos, e eu os levarei a todos aqueles que encontrar.
a todos os seres vivos. E não importa se eles não me escutam. E não importa que eu leve o teu amor em silêncio. Mas eu levarei. E principalmente, manterei acesa essa chama de amor através do perdão, do pedido de perdão e do auto-perdão. Isso. Se faz o abraço de Jesus. E agora ele se afasta um pouquinho e chega perto de você, aqueles amores que você tem agora no pensamento. Pense e perceba que Jesus também os acolhe. Abraça-os com a mesma forma que te abraçou. Acolhe-os da mesma forma que te acolheu. Cuida deles. São seus filhos, irmãos, familiares, amigos. E esses são todos também tratados. Mas agora, Jesus pede para você pensar em toda a humanidade. E você pensa no mundo inteiro, em todos os países, em todos os seres das águas, dos ares, da terra. Você pensa nessa terra maravilhosa que é a nossa mãe e percebe que muitos são acolhidos, alguns curados em suas dores, alguns que deixam o planeta agora através do desencarne, são recolhidos pela espiritualidade superior. Outros vão nascendo e trazendo bem para que esse mundo fique cada vez mais caridoso, mais amoroso. Alguns que pensam no mal e que acham que o poder e o dinheiro é a solução de todas as coisas, também recebem a luz e um dia eles compreenderão. Vamos orar, meus irmãos, por todo o nosso planeta. Vamos orar e pedir: Senhor, tende piedade de nós. Paz na terra e boa vontade aos homens. E agora, você percebe que seus amores vão indo cada um para os seus locais, para os seus lugares, para a sua vida. O mundo continua girando. E Jesus olha para você e diz: estarei sempre aqui. Mesmo que você não lembre de mim, eu estarei sempre aqui. Por isso eu te peço, vigie, ore de novo, trabalhe pelo bem comum. E Jesus vai sumindo aos poucos, e você vai aumentando a sensação de bem-estar, de gratidão, de paz, e vai trazendo essa sensação para você, e percebendo seu corpo, suas mãos, seus pés, percebendo você melhor e melhor e melhor, e vai abrindo os olhos, ficando em paz. Isso. Seja bem-vindo de volta, com muita paz, que a sua semana seja de muito amor e que você possa, como eu, como todos nós, sentir Jesus sempre aqui, dentro do nosso coração, onde é a morada de Deus. Que assim seja, né, meus irmãos? Um beijo grande e eu vou passar para o Marcos da finalização do nosso programa. Olá, amigos. Chegamos ao final do Jesus Cuidando de Você. Momentos de uma vibração, uma energia que nos fez sentir a presença do Mestre. Possamos continuar com essa sensação ao longo do nosso sábado, do nosso final de semana. Possamos distribuir a todos os corações que tenham contato conosco essa energia de alegria e esperança. Possamos ter uma semana com muitas, mas muitas realizações no bem. Um grande beijo para todos
e que o amor nos una e a luz nos proteja. Forte abraço. Beijo. Fiquem em paz. Compartilhem, ative o sininho.